E vamos lá, então, agora falando aqui, passando a palavra para a Claudineia. Clau, nos conte um pouquinho aí a respeito da sua trajetória. Bom dia a todos. Alguns eu já cumprimentei pessoalmente, né? Alguns eu estou conhecendo agora. Eu tenho 79 anos de profissão, então devo ter uns 100 de idade. Minha escola começou na loja americana. Comecei com 16 anos, né? Por isso que eu tenho 79 de profissão. Lá eu conheci uma compradora, que eu não sei se alguém conhece, que se chama Paraguaçu, que foi a minha inspiração. Que eu falo que no meio do caminho a gente encontra algumas pessoas que falam assim, não, é a inspiração. E foi por ela que eu estou aqui hoje, eu acho, porque falei, não, eu quero ser compradora também. Eu trabalhei 10 anos na loja americana como supervisora, só que lá a supervisora também era compradora, né, que fazia papel de supervisão e compras, né, no setor alimentício, não de departamento. E depois de lá, Rede Sol. Eu trabalhei 20 anos na Rede Sol, então vai dar 79 mesmo, viu, gente? Lá, sim, foi minha virada de chave, grandes contas, praticamente tudo compra direto da indústria. Então, a gente fazia bastante negociação. Então, lá foi a virada de chave. Deixei um pouquinho de legado lá do meu trabalho, desses 20 anos. E aí passei por mais alguns lugares e hoje estou aqui, junto com essa pessoa maravilhosa que é a Adriana, que tem uma visão, eu falo assim, que é à frente do tempo, né? Porque a hora que você fala uma coisa para ela, já pensou faz muito tempo. E vamos lá, falando sobre compras, aproveitando todo esse seu conhecimento, essa sua bagagem aí, passa um pouquinho para a gente aí desse conhecimento. Primeiro que foi muito legal você falar que começou nas lojas americanas com 16 anos, que foi a minha escola também, né? Comecei com 16 anos nas lojas americanas, quando lojas americanas era supermercado também. Tinha açougue, tinha padaria. E, assim, gente que ela conheceu há 79 anos atrás, lá nas lojas americanas, eu tive a oportunidade também de ter como professora lá dentro, né? Da mesma lojas americanas ali do Calçadão de São José do Rio Preto. Muito bacana. Clau, qual que é o papel desempenhado dentro da função de um comprador? Olha, a função de um comprador ela é muito importante para a loja. Ela também vai garantir esse problema com o fiscal, com impostos, né? Se comprar errado, vai impactar. O comprador hoje ele cuida de toda a gestão de compras, direto, indireto, cotação de preço, que hoje é uma necessidade muito grande essa cotação, né? Temos aí muito preço no mercado abaixo. E a negociação, ser estrategista, conseguir ver um bom negócio. Ali, a hora que você está na mesa de negociação, às vezes você nem senta para negociar, mas dá um estalo e você vê uma oportunidade de negócio. Gestão de estoque, rupturas de produto. Eu falo assim, vendo pelo lado de rentabilidade, você tem que ter um mix adequado, porque senão você não consegue ter uma rentabilidade. Vamos seguir o concorrente, mas não todos, porque se você for acompanhar todo mundo, você quebra. Então, você tem que ter o seu ponto de concorrente, o que você quer, e ter um mix adequado para conseguir suprir essa diferença de preço e uma boa negociação, né? Porque vender, todo mundo vende. Agora, vender bem com rentabilidade são poucos. Comprar, qualquer um compra. Mas comprar bem e vender bem é bem diferente. Então, tem que ser estrategista, tem que buscar conhecimento, tem que sempre se aprimorar, estar sempre dentro procurar as tendências, lançamentos de produtos, tá aberto a isso, porque tem alguns compradores que chegam um produto novo, ele já fala, não quer nem ver. Então, tem que estar acompanhando o mercado, tem que ver o que está rolando no mercado. Entre outras coisas mais, né? Porque você acaba abraçando a loja inteira. Você não consegue ver uma coisa e deixar passar. Muito bom. Complementa aí pra gente, Nino. Adriana, vendo a Clau falar, eu acredito que é ali que começa a ser escrita a história de sucesso ou de fracasso dentro de qualquer negócio, mas principalmente o nosso negócio de supermercado, que a rentabilidade ela é tão suada, né? A história do sucesso ou do fracasso da nossa empresa, da nossa rede, começa a ser escrita ali, no departamento de compras. Eu falo assim que o comprador hoje ele é a peça principal da loja, né? Não só ele, mas ele é uma peça principal. Ali começa tudo.
E na questão da compra, é exatamente ali que começa também o sucesso ou os problemas tributários. Hoje, algumas empresas estão usando alguns artifícios não legais, vamos dizer assim, por exemplo, para mudar o código NCM do produto para sair da indústria alíquota zero, mas na verdade ele é tributário, e isso está respingando no varejo porque a Receita Federal e Estadual está notificando e aplicando multas em cima desse cadastro de produto. Por isso que é importante o conhecimento do comprador, porque a hora que ele vai comprar, ele tem de ver a fonte de onde ele está comprando, qual que é o imposto que implica naquele produto para precificar. Senão, simplesmente, ele compra ali, acha que aquele preço precifica abaixo do custo e acaba perdendo. E você sabe que, falando em compras, né, qual que é a principal conta que a gente tem na loja? Não é folha de pagamento, é fornecedor. Né? E quando a gente fala assim de melhorar o resultado líquido, normalmente a gente pensa assim, né? Vamos aumentar a venda, aumentar o faturamento. É uma oportunidade. Vamos crescer faturamento em X%. Outra, vamos reduzir o custo fixo. Mas raramente a gente pensa em melhorar o CMV, que é o comprar bem, né? Principalmente no curva A dos nossos fornecedores. Quanto melhor eu comprar ali, mais vai sobrar na última linha. Né? E uma coisa assim que a gente acompanha muito, principalmente o pequeno e médio, né? A conta fornecedora é um gargalo, porque de cada R$100 que passa pelo checkout, a gente costuma dizer que R$70 ou 70%, né? 70%, 72%, é da conta fornecedores. Né? E quando você extrapola isso num mês, isso chega a 80, 82%, o resultado lá embaixo ele fecha no negativo. E, com certeza, no próximo mês você vai ter um problema de fluxo de caixa. Todos os relatórios que eu vi mostram isso aí. Então, é uma conta que precisa ser muito bem controlada, né? Precisa ter meta. Né? O teu comprador ele tem o principal orçamento da loja. Eu costumo dizer que o comprador ele compra, mas ele também é responsável pela venda. Né? E uma outra coisa, né? Vocês que são varejistas, aí, donos de supermercados, vocês costumam visitar o depósito de vocês? Quando a gente visita o depósito, a gente encontra algumas coisas assim meio sobrenaturais. Né? Digo assim, você encontra alguns produtos que estão ali, você não sabe por quê. Né? Vamos falar do pequeno e do médio aí, principalmente. Né? Você encontra lá um desodorante Dove, né, que custa lá na área de venda R$25, e ele está sozinho lá, você não sabe por quê. Né? Você encontra produtos de embalagem, principalmente de padaria, tudo aberto, né? Tudo mal organizado, perfumaria tudo solta, né? Não está numa área fechada, né? Porque quanto custa uma caixinha de carga Mac 3, né? Desodorante aerosol também. Você encontra produtos tipo azeite andorinha hoje, que é vendido a preço de ouro, você encontra lá meia dúzia de garrafa solta ali. Será que não cabe na área de venda, né? Então, precisa, aliás, tanto o proprietário, né? Principalmente o comprador, tem que visitar o depósito, tem que conhecer o depósito, tem que saber o que está acontecendo ali. O comprador ele tem que ter uma rotina de trabalho. Eu falo que o comprador ele chegou na loja, a primeira coisa, ele rodar a loja toda, ver como que está a área de venda, rodar o estoque, porque senão ele começa a atender fornecedor, a apagar incêndio e a coisa está acontecendo lá embaixo. Só que um problema grande também nos pequenos e médios, que nem você falou, é operacional. Hoje o pessoal passa por uma dificuldade muito grande em contratar. Só que não só isso. Às vezes contrata a pessoa, ela não tem qualificação e simplesmente joga ela lá e fala, faz. É assim, você vai arrumar, puxa a frente. O cara não tem conhecimento, ele não sabe o que é uma azeitona premium, o que é uma azeitona preta, o que é... Ele não sabe que um azeite, o custo é caro. Ele não sabe que um chocolate não pode ficar no estoque. Então, eu acho que
tem que investir nisso também, na parte operacional, que a dificuldade do comprador hoje é essa. Às vezes ele compra um produto para fazer uma exposição boa, chega lá, não está na área de venda, demora para ir para a área de venda. Então, assim, o comprador não pode fazer a parte operacional, só que ele tem que falar também sobre isso. E o fornecedor, ele é um grande parceiro nosso. Né? Então, por exemplo, você tem lá a curva ABC de clientes, você tem lá a curva ABC de produtos. Quem que é a curva ABC de fornecedores de vocês? Né? Então, por exemplo, você vai atender lá um pessoal, tipo o Marquespan, que tem uma linha de produtos gigante. Né? Quanto tempo você leva para atender um fornecedor desse? Um BR Foods da vida aí. Não é em 5 minutos que a gente atende um fornecedor desse. Eu tenho que olhar a linha do cara, tenho que saber, que tem que entender, que tem que ver os lançamentos, tem que ver o espaço na loja. Né? Porque esse pessoal tem muita verba. E como tem? Esse é um passo importante também. Hoje tem alguns empresários que vê o fornecedor como inimigo, e ao contrário, o fornecedor ele é nosso aliado. Toda negociação é uma via de mão dupla, tem que ser bom para os dois. E na maioria das vezes, o fornecedor ele traz boas coisas, só que você tem que ver o que é relevante para você e o que não é. O que você pode abrir mão e o que é importante para ele que você pode ceder. Então, na hora da negociação, isso é muito importante, ver o fornecedor como nosso aliado. Ele tem promotor de vendas que vai lá, vai auxiliar. Às vezes você está com uma dificuldade, você precisa fazer um sell-out na loja. Então, você tem que ter o fornecedor como seu aliado. Eu acredito que o comprador que ele aprende a fazer pergunta, ele tende a fazer melhores negócios, né? Porque a indústria, ela gasta um dinheiro, um recurso dela substancial para poder estudar o mercado que ela está. Então, geralmente, quando um vendedor chega, um representante chega, a indústria ela já pegou um recurso enorme da verba dela para preparar aquela pessoa, para preparar o vendedor, para preparar o supervisor. Eles gastam milhões em treinamentos e explicando para eles aquela linha de produto e explicando aquele produto. Então, não é como a gente que está com uma linha de 13 mil, 14 mil itens, às vezes, no mix. O fornecedor não, ele tem um mix reduzido comparado com o nosso e ele é especialista na linha dele. Então, se o comprador fizer uma pergunta que talvez pode ser a grande virada de chave da negociação, como eu posso vender melhor o seu produto ou como eu posso vender mais o seu produto? Né? Essa questão do fornecedor ser um inimigo, a gente encontra isso bastante no dia a dia da gente. A gente sabe que muitas vezes o comprador está com uma rotina 70% operacional e 30% estratégico, e aí a gente tem que lutar para que a gente consiga inverter esse jogo e trazer 70% para o estratégico e só 30% para o operacional, para que ele consiga fazer a pergunta certa para o fornecedor. Como que eu vou vender mais o seu produto? E aí a gente passa a ter, então, entre aspas, um inimigo em comum, que é como vou vender mais. Eu vou até falar uma frase que eu aprendi há alguns anos atrás, há 79 anos atrás. Não é minha, desconheço o autor, mas que é muito importante. Bonificação, só não ganha quem não pede. É isso aí, muito bom. Ô, Clau, me fala aí, comprador é talento ou prática? Olha, se tiver talento, excelente, mas a prática ajuda muito, o conhecimento, estudar, focar. Tudo que a gente faz por várias vezes repetido se torna uma especialidade. Então, a partir do momento que ele vai, ele foca, ele busca conhecimento, ele vai se tornar um bom comprador. Porque foi como ele disse, o fornecedor, o vendedor, ele é treinado. A hora que ele é contratado, às vezes você liga, você vai me atender? Não, estou em treinamento. E o comprador? O comprador pega o repositor, que conhece um pouquinho de produto, entende um pouquinho, coloca lá para comprar. Aí ele vai comprar, ele não sabe comprar, porque ele não conhece o produto. Então, precisa de ter esse treinamento. Aí eu estou com esse desafio aí com a Adriana. Tá? E tem sido um sucesso. Eu acho tão poderoso isso que ela está falando, porque o que acontece? O vendedor, ele é extremamente bem preparado. Gente, ele já sai de casa sabendo exatamente o quanto que ele precisa vender para cada cliente. Ele já tem aquela conta, ele já fez aquela conta, ele sabe exatamente no mês dele. Porque funciona o seguinte, ele vai ganhar o sustento da família dele se ele vender. Se ele não vender, ele não vai ganhar nada. A remuneração dele é em cima de performance.
quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. E nós não somos diferentes. E aí o que acontece? Esse cara, ele está preparado para fazer o sustento da família dele. E ele foi preparado para isso. Então ele já sai de casa sabendo que se ele vender, ele ganha. Então ele sabe exatamente que ele precisa chegar lá no JB hoje e fazer 15% da meta dele de venda. E ele sabe que se ele não fizer os 15% no JB, ele precisa ir lá no Trídico e fazer 20%. E aí o comprador do Trídico está bem mais preparado do que o do JB. O vendedor faz os 20% lá, a mais de venda, e entregou muita bonificação e muito dinheiro para o Trídico. E o Trídico fez mais venda e mais margem que o JB, por um detalhe que o comprador estava extremamente bem preparado para atender aquele vendedor, pedir a bonificação, pegar no braço dele e falar assim, vamos vender junto? Essa é a grande sacada e diferença entre uma operação lucrativa e que vende de uma operação que ela está só existindo. Isso é muito importante que você falou. Vai também do atendimento, né? Às vezes o vendedor está precisando vender, te manda uma mensagem, fala, não vou te atender hoje não, vou te atender daqui 15 dias. Só que ele precisa vender hoje. E o Trídico precisa comprar hoje. Então vamos fazer bom negócio. Excelente. Deixa eu só fazer um comentário. Claro, com certeza. Na minha trajetória de trabalho, eu comecei com 14 anos de idade. E tudo que vocês estão falando aqui de compra, só para vocês terem uma ideia, eu também vim de uma área do varejo. Também já trabalhei em supermercado. Já fui encarregado de hortifruti, encarregado de frios. Então, tudo que vocês estão falando aí realmente é o dia a dia na área de venda, né? Isso reflete na área de venda. Então, é realmente muito importante essa questão de compra. E o supermercado parece pegando fogo, né? Você vai apagando incêndio, por isso que tem que ter as pessoas estratégia para estar lá pensando pelo pessoal da operação. Tem uma coisa até para a gente refletir, né? Qual é o principal problema do varejista hoje? Não é financeiro, né? Porque finanças é um reflexo do que acontece na loja. No comercial, no chão de loja, no depósito. O principal problema do varejista hoje é capacitação de mão de obra. Não só do varejista, qualquer área, qualquer setor, indústria, agronegócio, qualquer pessoal que a gente conversa de outras áreas, o principal problema é a capacitação de mão de obra. Então, a empresa que não for escola hoje, ela está fadada para fracasso. Independente do tamanho da loja, eu tenho que ter lá uma pequena sala com um ar-condicionado, com um data show e treinar operador, repositor, empacotador, fazer reuniões estratégicas com o pessoal de mercearia, depósito, FLV, padaria, etc. Como que eu treino operador? Todo mundo junto? Não, é um de cada vez. A operação da loja ela não para, mas a capacitação tem que acontecer. E como eles estão falando aí dos fornecedores, né? Eu trabalhei 14 anos no Grupo Martins. E a gente tinha treinamento todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu gostei tanto que eu virei consultor. Então, é capacitação de mão de obra. Esse é o principal problema nosso hoje. E a gente lida com uma geração, entre aspas, de certa forma, complicada hoje, né? Trabalhar no varejo não é fácil. Ninguém quer, né? Isso é muito importante que você falou, porque além de você, acho que mais que você contratar o profissional, é você manter ele na empresa, porque o custo de entra e sai é muito alto. Mas isso que você falou, Cláudia, é muito importante sobre o manter o colaborador, né? Nós falamos muito sobre fidelizar clientes. Trabalhamos muito, eu preciso fidelizar meu cliente, preciso conhecer quem é o meu cliente, mas quanto eu estou tendo de esforço para fidelizar o meu colaborador, que ele também é o meu cliente interno ali. Então, através de processos, trazendo essa segurança, conhecimento da operação, ele precisa ser treinado, ele precisa fazer parte de todo um processo dentro da empresa. Quais qualidades precisamos ter para a arte de negociar?
Eu acho que transparência, né? Honestidade acima de tudo, porque se você for ver, ele está comprando com dinheiro alheio, então ele tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa responsável, ser flexível, né? Conseguir ter flexibilidade. Eu acho que seria isso. E ter muita força de vontade de aprender, né? De ter conhecimento, de buscar melhoria e fazer, até o que ele falou, né? Perguntar muito. O comprador ele tem que ser curioso. Eu gostei demais do que ela falou e eu gosto de usar uma palavra não tão técnica, mais popular, que é o tá afim. Cara, eu consigo te ensinar a olhar um relatório, consigo te ensinar a fazer pergunta, consigo te ensinar a operação de loja, a fazer visita de loja, mas tá afim eu não dou conta. Isso é seu. Né? Os meus 100% da minha dedicação, ela representa só 50% do caminho. Os outros 50% são os seus 100%. Então, tá afim, ter que empurrar comprador, né? A gente está falando aqui de comprador, mas eu falaria dos profissionais como um todo. Mas, de fato, o comercial, ele é o coração do negócio e é ali que começa a história de sucesso ou de fracasso. Pô, tem que estar afim. Eu tenho que ensinar o estar afim, eu não consigo. Aí a gente tem que ir para o próximo. Né? Então, eu acho que esse seria o principal. O resto, o supermercadista, o CEO, o diretor, ele tem condição de ensinar. Agora, tá afim, ninguém ensina. É isso aí, ter força de vontade, querer buscar melhoria, querer fazer um bom negócio, ficar satisfeito, vibrar quando você faz um bom negócio. Porque eu falo assim que quem não vende, ajuda a vender. Clau, para encerrar a sua parte aqui, uma dica para quem está começando na profissão. Muita coragem. Mas eu acho assim, tudo que a gente já até falou, né? Ter muita força de vontade, querer fazer um bom negócio, buscar conhecimento, buscar conhecer o que é o produto, ter conhecimento de produto, experimentar o produto, porque às vezes fala assim, não quero comprar, mas não conhece, nunca experimentou. Então tem que experimentar o produto, ter conhecimento no geral, ter essa força de vontade, ter os 50%, né? Para dar sequência nisso daí. E contratar mercadoria, né? É isso aí. Tá certo. Obrigada, Clau.